Faltam 13 minutinhos para as 10 horas da manhã, Ellen Brown. Falamos aqui recentemente, né, sobre o coronavírus lá em Paraisópolis, né, como que a região conseguiu no começo, né, com muita ajuda dos próprios moradores, né, por ação deles mesmos, né, de algumas ONGs, controlarem o coronavírus, a Covid-19 por lá, a transmissão. Mas fomos falando também ao longo da programação que os números iam piorando e piorando muito lá na região. E agora isso pode parar na justiça. Na verdade, quem vai explicar melhor pra gente é o nosso colega Lucas Josino, sempre muito bem-vindo aqui ao Band News São Paulo. Josino, o que está acontecendo, né? O Ministério Público entrou na história aí, o número assusta, né? São 237%, é isso? Nos últimos 3 meses, a alta de mortos a cada 100 mil habitantes. Fala aí, Josino, bom dia para você. É isso, Ivan. Muito bom dia a você, Ellen. Bom dia a todos que ouvem aqui o Band News FM. Pois é, por causa desse aumento considerável no número de mortes em Paraisópolis, o Ministério Público entrou na jogada e pediu um esclarecimento à Prefeitura de São Paulo sobre o que a Prefeitura está fazendo em combate ao coronavírus na favela de Paraisópolis. 3 promotores da Seção de Habitação e Urbanismo assinaram esse documento que questiona as ações, as principais linhas de enfrentamento à Covid-19 na comunidade e se há um levantamento por parte da Prefeitura do número de mortes de moradores que morreram e se infectaram pela doença. Esse documento também questiona, Ivan, se tem um plano de testagem nas próximas semanas, em massa, não só na favela de Paraisópolis, como em outras favelas da cidade, e também algum tipo de ideia provável para isolamento das pessoas que estiverem contaminadas. A gente questionou a Prefeitura sobre quais serão os próximos passos. A Prefeitura mandou para a gente uma nota dizendo que recebeu esse ofício do Ministério Público, está se planejando e vai prestar todas as informações solicitadas dentro do prazo de 15 dias. Como você disse, houve um estudo por parte do Instituto Polis que mostrou que o número de mortes por coronavírus dos moradores de Paraisópolis subiu muito, subiu 237% em 3 meses. Em maio, a taxa de mortalidade era de 16 a cada 100 mil habitantes, e agora 54. Claro, 54 a 100 mil habitantes, porque foi esse o estudo feito pelo Instituto Polis na região de Paraisópolis. Um outro ponto que deve ser destacado é o principal alvo, as pessoas que mais morreram em Paraisópolis por Covid-19, são aquelas do grupo considerado de alto risco, as que têm mais de 60 anos. Foram 30 mortes de pessoas nessa faixa etária no último mês, então isso preocupa bastante. Paraisópolis, como você disse, se planejou muito bem no começo da pandemia, até mais ou menos o mês de julho. Para quem não sabe, lá foram eleitos presidentes de cada rua, então cada rua tem um presidente que foi eleito, e esse presidente é responsável pelo cuidado, distribuição de kit, de higiene, informação, claro, em combate à Covid-19, mas por causa do relaxamento do isolamento social, muitas pessoas tiveram que sair mais de casa. Claro que isso já era um pouco inevitável em Paraisópolis, pelo tanto de pessoas que moram em aglomeração, então isso aconteceu mais frequente as pessoas terem que sair de casa. Então o vírus chegou um pouco mais tarde em Paraisópolis e muita gente acabou morrendo nesses últimos meses. Como você disse, Ivan, essas informações ainda devem ser esclarecidas pela Prefeitura, um prazo de 2 semanas para chegar no Ministério Público, aí o Ministério Público pode tomar alguma outra iniciativa. Paraisópolis tem 100 mil moradores, esses 100 mil moradores moram em 21 mil casas, estão distribuídos em 21 mil casas na comunidade de Paraisópolis, que continua se cuidando, tem algum movimento, principalmente pela iniciativa privada de teste em massa na comunidade. Inclusive, depois desse estudo, uma iniciativa privada passou a testar as pessoas de alto risco, do grupo de alto risco em Paraisópolis, mas mesmo assim ainda o Ministério Público quer saber o que a Prefeitura está fazendo, e a Prefeitura deve responder o Ministério Público em 15 dias, Ivan. É uma situação realmente bem complicada, né? A Prefeitura falou que vai responder em 15 dias, mas aquele inquérito sorológico aponta que quase metade da comunidade já deve ter sido infectada, né? E aí o Acácio, desculpa, Ellen, fala assim, será que a volta dos pancadões não colaboram para esse absurdo que está acontecendo por lá? A gente tem noticiado aqui também, né, Josino, que os pancadões continuam menos solto aí na cidade, não só em Paraisópolis e em outras comunidades também. Ora, se as pessoas estão se aglomerando, não estão se cuidando, não estão usando máscara, com certeza contribui também para que o vírus se espalhe. Fala, Ellen.
Não, eu ia dizer que alguns dados corroboram com essa questão e que são preocupantes na capital paulista, porque, por exemplo, os 20 distritos mais pobres da capital tiveram o dobro de morte do que nos 20 distritos mais ricos. Mostra uma inversão de perfil na Covid que aconteceu no Brasil inteiro, né? A gente sabe que o primeiro caso lá que a gente começou a noticiar era alguém que tinha vindo da Europa. Enfim, aí chegou a doença aqui nas classes mais abastadas, mas depois isso se inverteu. Era uma doença de rico, né? Era uma doença de rico, e depois isso inverteu por causa justamente dessa densidade populacional que esses bairros periféricos têm. E os dados mostram isso mesmo, quer dizer, quando você vai para a periferia, o número de infecções e o pior, né, a gente tem aí o número de mortes sendo o dobro do que nos bairros mais ricos da cidade. A gente está falando de Paraisópolis, mas poderíamos tranquilamente estarmos falando de Heliópolis, que é outro lugar em que isso também ficou muito forte. Heliópolis teve inclusive um hospital de campanha por lá, instalado na comunidade de Heliópolis. Então, a gente está falando, sim, de uma condição diferente para atender essa comunidade. E o que o Josino falou, né? Uma densidade demográfica absurda, né, Josino? Mais de 100 mil pessoas para 20 mil residências, né? O que coloca aí como é difícil você promover o isolamento social. E aí, de tudo isso, né? Um lugar que tinha bons números no começo, se ficar comprovado que houve algum tipo de omissão do poder público, e é isso que o Ministério Público vai verificar agora e que a prefeitura precisa prestar essas explicações, aí a situação fica ainda muito mais grave, a gente vai seguir acompanhando. Lucas Josino, meu querido, um grande abraço para você, sempre um prazer tê-lo aqui no Band News São Paulo. Prazer é todo meu, um abraço para vocês e uma boa continuação de programa. Valeu.